a mais um live da Vivitar. Eu sou o Paulo Bianchi, eu sou ginecologista e médico aqui da Vivitar. Começamos hoje alguns minutinhos atrasados e o tema da gente hoje é falha de implantação, né? Esse tema é um tema bem discutido em congressos de reprodução humana, é um tema bastante relevante, mas eu acho que tem algumas coisas que às vezes para os pacientes não ficam muito claras e eu queria aproveitar esses minutinhos e explicar um pouquinho sobre isso e depois responder algumas que a gente vai recebendo aqui pelo Facebook ou que a gente já recebeu ao longo desses dias que passaram, né? O que é implantação? Né? Se nós vamos falar sobre falha de implantação, o que é implantação embrionária? Né? Implantação é quando o embrião chega no útero, se adere à parte interna do útero, que chama endométrio, e ele inicialmente então gruda no endométrio, e depois ele entra no endométrio e se fixa ali no útero. É o primeiro estágio para que a gravidez aconteça. Né? Quando a gente fala em falha de implantação, em termos médicos, isso pressupõe que existe um embrião dentro do útero. Né? E a única forma da gente ter esse embrião dentro do útero é quando a gente faz o tratamento de fertilização in vitro. É claro que as causas de falha de implantação, que nós vamos conversar aqui, também são causas de dificuldade para engravidar. Mas na prática, quando uma pessoa está com dificuldade para engravidar, a gente às vezes não consegue dizer se o embrião está se formando e não está se aderindo ao útero, ou se ele nem está se formando porque o óvulo e o espermatozoide não estão se encontrando. Então a gente acaba usando esse termo falha de implantação referente aos tratamentos de fertilização in vitro, quando a gente forma um embrião e ele não consegue implantar no útero. Aliás, essa é uma dúvida muito comum que a gente vê em primeiras consultas de casais que acabam precisando da fertilização in vitro. Ter um embrião, quer dizer, formar o embrião in vitro, estimular os ovários, tirar os óvulos, fazer o encontro do óvulo com o espermatozoide e formar um embrião viável para ser colocado de volta. Não garante que a pessoa engravide, quer dizer, o tratamento não termina quando a gente tem um embrião? A parte mais difícil não é essa? Infelizmente não, quer dizer, uma vez que se forma um embrião, a gente ainda precisa colocar ele de volta no útero e nem sempre ele implanta. A gente tem tido chances cada vez maiores de gravidez, mas nem sempre os embriões implantam no útero. Né? Então essa é uma etapa também muito importante do tratamento. Ter um embrião não é uma garantia de sucesso. Por que então um embrião não implantaria no útero? Né? Se ele já se formou, quais são os motivos? Muito a gente ainda não conhece, pessoal, isso é muito importante vocês entenderem. Essa é uma área, por exemplo, eu acabei de voltar do Congresso Europeu de Reprodução Humana, que foi agora em julho, na Espanha. E só para vocês terem uma ideia, nesse congresso são debatidos temas bem atuais, temos até polêmicos. E todos os dias do congresso teve uma sessão ali sobre falha de implantação, para vocês terem uma noção de como é um tema muito discutido e tem muito ainda que a gente não sabe. Mas, basicamente falando, a gente pode dividir as causas do embrião não implantar em problemas do embrião ou em problemas maternos ou do útero, né? Os problemas do embrião são mais frequentes. Então, geralmente, quando o embrião não implanta, o problema é com ele mesmo, né? E não um problema do útero. Os problemas do útero e da mãe, apesar de acontecerem, nós vamos já falar sobre eles são um pouco menos frequentes do que os problemas do útero. Como é que a gente sabe disso? Porque no passado a gente sabia menos do que a gente sabe hoje, e na maioria das vezes, quando os casais insistiam com o tratamento, mudando só os embriões, então de um ciclo para o outro, a gravidez acontecia. Então, isso mostra que nesse papel útero, o embrião ele é um pouco mais relevante. O embrião, na verdade, é a junção entre o óvulo e o espermatozoide. Então, a qualidade do embrião depende fundamentalmente da qualidade do óvulo e da qualidade do espermatozoide. Como o óvulo é uma célula um pouco maior, e grande parte do que o embrião vai ser vem do óvulo, ele é mais relevante para a formação da qualidade do embrião. Tem até uma questão interessante, que a gente sabe que óvulos de mulheres jovens, eles têm até mecanismos internos de correção de alguns problemas que vêm dos espermatozoides. Não problemas muito graves, evidentemente, mas às vezes alguns distúrbios que vêm do espermatozoide podem ser corrigidos dentro de um óvulo de uma mulher mais jovem. Quando essa mulher vai passando um pouco o tempo, ela vai tendo um pouco mais de idade, esses mecanismos de controle, às vezes, de problemas do espermatozoide, que não vieram do óvulo, eles vão diminuindo, e aí também aumentam a chance de problemas vindos pelo homem, tendo a ver com a idade da mulher, por incrível que pareça, né?
mas você vê como a idade tem uma influência grande sobre o óvulo, sobre a qualidade do óvulo. E a idade do homem tem influência sobre o espermatozoide? Tem sim. Isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem visto. Nesse último congresso falaram sobre isso também. Apesar dos homens não terem uma idade a partir da qual a gravidez não vai acontecer nas suas parceiras, como acontece com as mulheres, com menopausa, existe sim uma interferência da idade na qualidade dos espermatozoides, ainda um pouco duvidoso a partir de quando e quanto de intensidade isso acontece ao longo dos anos, mas parece existir também uma questão em relação à qualidade dos espermatozoides de acordo com a idade dos homens, né? Como os espermatozoides são produzidos constantemente, problemas de qualidade dos espermatozoides às vezes a gente consegue corrigir com tratamentos, às vezes com remédio, às vezes com cirurgia, por exemplo, problemas de qualidade que tem a ver com a varicocele, um exemplo só de algo que às vezes pode ser corrigido cirurgicamente. Já os problemas de qualidade do óvulo, eles são um pouco mais complicados, porque os óvulos não se formam depois que a mulher nasce, então problemas que acontecem com a qualidade são mais difíceis de ser revertidos no tratamento. Existem algumas linhas de pesquisa com alguns tratamentos experimentais que estão sendo avaliados, principalmente tratamentos que mexem com uma estrutura que tem dentro da célula que gera energia para a célula chamada mitocôndria, mas esses tratamentos ainda não são tratamentos para serem usados assim diretamente com o paciente. Eles estão sendo estudados ainda em ambiente de pesquisa médica. Então, o embrião geralmente é o causador da falha de implantação, com maior frequência. O que a gente consegue falar sobre o embrião hoje, uma vez que o óvulo já se uniu com o espermatozoide e formou o embrião? Como é que o embrião é avaliado in vitro antes da gente colocar de volta no útero? Existe a avaliação rotineira, que é feita em todos os casos. Enquanto o embrião vai se desenvolvendo no laboratório, ele vai sendo estudado com microscópio diariamente ou a cada 2 dias, e a gente vai vendo como ele vai se dividindo, vai crescendo, como é que são as características das células. E com isso a gente dá uma nota para o embrião, e essa nota é usada para a gente escolher quais são os embriões que nós vamos colocar primeiro. Um embrião de boa nota garante uma gravidez? Infelizmente não. Também um embrião que não tem uma nota tão boa assim é um embrião que pode gerar gravidez. Então essa avaliação da forma do embrião, da morfologia que a gente chama, é usada rotineiramente, ela ajuda a gente a escolher quais que nós vamos colocar primeiro. Os embriões com nota melhor têm mais chance, mas não são os únicos que têm chance, e os que não têm uma nota tão boa também, quando não existe um embrião de nota melhor, eles podem ser usados com uma boa chance. Hoje existe uma etapa além que nós podemos fazer quando a gente suspeita de algum problema com o embrião, que é fazer uma análise genética do embrião. Fazer uma remoção de algumas células do embrião in vitro antes de colocar no útero da pessoa, e com essas células a gente extrai o DNA do embrião e consegue fazer alguns estudos no DNA. Nós não conseguimos dizer tudo sobre o DNA, mas a gente já consegue dizer, por exemplo, o número de cromossomos. Inclusive nós vamos ter um live mais para frente exatamente sobre isso, que é o diagnóstico genético pré-implantacional. Então, como que isso é feito, quais são as prós e contras, né? Como tudo em medicina tem prós e contras, então nós vamos ter um live sobre isso. Esse diagnóstico hoje, em termos práticos, é o máximo que a gente consegue dizer no embrião in vitro. Ainda assim, nem todo embrião que passa por esse diagnóstico e está bem, vai conseguir implantar e gerar gravidez. Tem outras coisas, provavelmente, relacionadas à qualidade, tanto do óvulo quanto do espermatozoide, consequentemente com a qualidade do embrião, que a gente ainda não consegue medir, mas que talvez sejam coisas que interfiram na gravidez, né? E em relação à mulher, né? Hoje, o lado materno da gravidez, então, não relacionado ao embrião especificamente, mas uma vez que o embrião já está pronto, a recepção desse embrião pela mãe, a manutenção da gravidez, a implantação da gravidez, hoje isso vem sendo estudado bastante também. Então, o papel do útero e coisas dentro do útero ou no organismo da mulher que podem interferir com a implantação de um embrião aparentemente de boa qualidade, né? O que a gente sabe, tradicionalmente, sobre o útero é que o útero tem que ter, primeiro, uma boa anatomia, uma boa forma para receber o embrião. Não pode ter uma distorção da forma do útero interna, que é onde a gravidez vai acontecer. Então, o que causa distorções da parte interna do útero? Pólipos, que são como se fossem verrugas, alguns tipos de mioma podem causar distorções dentro do útero,
septos, que são malformações, aderências dentro do útero, tudo isso a gente sabe que pode interferir com a implantação embrionária de uma forma já tradicional. Então, esses são fatores conhecidos. Outras doenças que são comuns e já são estudadas há um certo tempo, que tem uma associação com a dificuldade de implantação. Veja que eu usei a palavra associação porque a gente não tem certeza da causa da infertilidade nesse caso, da causa da falha de implantação nesse caso. Mas, por exemplo, a endometriose. A endometriose é uma doença que pode sim, em alguns casos, estar associada com a falha de implantação. A gente ainda não tem certeza absoluta, nem todas as mulheres que têm endometriose têm dificuldade na implantação de embriões, mas algumas têm e possivelmente ela está associada a isso. Existem coisas, pessoal, que estão sendo estudadas agora mais recentemente, são elementos mais novos ainda, que tem a ver com a imunidade da mulher e a interface entre a imunidade da mulher e a presença do embrião, que não é exatamente igual a ela, e como que o sistema imunológico se comporta em relação ao embrião e protege o embrião e não o ataca. Então isso é uma coisa que vem sendo estudado, é um tema polêmico, existem estudos que mostram benefícios de investigação imunológica e de tratamentos imunológicos e outros que têm dúvida em relação a isso, então isso é uma área ainda também bastante investigada. Agora tem aparecido também alguns indícios de que existem bactérias que vivem naturalmente dentro do útero, como existem bactérias na vagina, e que talvez desequilíbrios da composição da flora, que a gente chama do conjunto de bactérias de dentro do útero, também possam causar falhas de implantação. Mas isso é muito, muito novo, esses estudos têm 2, 3 anos, para a medicina isso é praticamente nada de tempo, são poucos estudos ainda, então nós estamos avaliando ainda esse assunto com bastante interesse, porque é uma coisa que está sendo estudada não só para o útero, mas em outras áreas da medicina também, gastroenterologia, no ambiente vaginal, doenças autoimunes, tem a ver com a flora bacteriana. Então isso é uma coisa que tem sido estudada. E a gente sabe também que o útero precisa, além de uma anatomia normal, de uma interação normal entre a mãe e o bebê, a gente precisa que o útero se prepare hormonalmente de uma forma adequada. Então hoje também a gente consegue fazer algumas avaliações que têm uma certa precisão e se o útero está bem preparado do ponto de vista hormonal para receber os embriões. Né? Então se o útero recebe embriões fora do período em que ele está preparado para a implantação, o embrião, mesmo sendo de boa qualidade, pode não implantar. Né? Mas como eu disse no começo, normalmente as causas de falha de implantação têm mais a ver com os problemas embrionários. Quando a pessoa tem múltiplas falhas de implantação, aparentemente com bons embriões, é que a gente suspeita de problemas na mãe, né? Então problemas ou relacionados com essas doenças um pouco menos frequentes ou com essas doenças que a gente ainda não tem tanta certeza se podem interferir, como por exemplo esses distúrbios imunológicos, células NK, plasmócitos, endometrite, mudança da flora bacteriana. Então tudo isso pode causar falha de implantação num grupo específico de pessoas que já têm embriões de boa qualidade colocados várias vezes. Uma pergunta muito frequente que a gente ouve no consultório, porque, veja, né, esse tipo de avaliação acontece quando geralmente um tratamento dá errado. Né? Existe toda uma expectativa frustrada quando o tratamento dá errado. Então é uma pergunta muito frequente, mas por que vocês não investigam tudo isso antes de fazer o tratamento? Né? E, gente, realmente é uma pergunta recorrente de fazer e, na verdade, um ponto importante da gente conversar é que os testes em medicina, eles todos têm uma certa precisão. Quando a gente usa os testes no grupo de pessoas que tem uma probabilidade alta de ter um problema, a precisão do teste é maior. Pode parecer besteira, mas isso ajuda a gente a não tratar coisas que as pessoas não têm. Então, a medicina está aqui para ajudar, mas também tem intervenções médicas que têm riscos, então a gente tenta evitar usar coisas que não têm grandes evidências de benefícios em todo mundo. Então a gente usa isso em grupos em que a gente acha que vão ter benefícios daquelas intervenções. Por isso que tem coisas que a gente só suspeita e investiga quando a pessoa tem falhas. Né? Então é uma forma de se conduzir que, claro, expõe a pessoa a uma nova falha, mas tenta evitar que ela seja submetida a uma intervenção de que ela não precisa e que tenha intercorrências relacionadas a isso.
Outra coisa que eu gostaria de falar, aproveitando agora nesse final da minha fala introdutória, né, é que nós estamos preparando uma série de vídeos específicos sobre cada um desses temas que eu falei aqui. Esses temas são temas bem complexos, muito atuais, que são falados direto em congressos e em revistas dessa especialidade. Então nós estamos preparando vídeos menores sobre cada um desses temas, fator imunológico, endometriose, que a gente já teve em live, para explicar um pouquinho mais aprofundadamente cada um desses tipos de problema que podem causar falhas de implantação. Né? Nós vamos ter live, como eu disse, do teste genético embrionário, mas outros desses temas a gente está pensando em fazer em vídeos menores, tá certo? Então agora eu vou responder algumas das perguntas que vocês fizeram. Vamos começar aqui. A Michele faz uma pergunta que ela fez uma fertilização e que o embrião dela ficou nas tubas uterinas. Né? O que deu errado? Né? Então, quando o embrião fica nas tubas uterinas, Michele, isso chama gestação ectópica, né? Fora do lugar normal da gravidez acontecer. Isso não é exatamente uma falha de implantação, pelo contrário, o embrião conseguiu implantar até num lugar em que normalmente ele não deve fazer isso. Se na fertilização in vitro a gente coloca o embrião já de volta dentro do útero, como é que ele vai parar na tuba uterina? Porque numa gravidez natural, quando a mulher ovula, o óvulo ele é transportado pela tuba uterina até voltar para dentro do útero e o espermatozoide encontra com o óvulo dentro da tuba uterina. É lá dentro da tuba uterina que o embrião se forma. Demora alguns dias para ele voltar para o útero. Então, se alguma coisa acontece que faz o embrião parar no meio do caminho, e ele é um embrião de boa qualidade, ele pode implantar na tuba uterina e causar uma gravidez ectópica. Que então na fertilização isso pode acontecer? Existem algumas suspeitas em relação a isso, a gente ainda não tem uma resposta definitiva, Michele, mas normalmente essas gravidezes ectópicas em fertilização in vitro acontecem em mulheres que têm algum distúrbio das tubas uterinas. O útero ele é um órgão muscular e ele é um órgão que tem algumas contrações rítmicas, né, que a gente chama de peristalse, como acontece com o intestino, né? Existe uma suspeita de que essas contrações, quando elas estão, vamos dizer, acentuadas na hora da transferência, isso pode fazer com que o embrião que foi colocado dentro do útero se desloque para a tuba uterina. Quando a gente coloca o embrião na fertilização in vitro dentro do útero, ele vai só aderir ao endométrio e implantar alguns dias depois. Então tem algum momento ali que ele tem uma certa mobilidade. Então se o útero contrai no sentido contrário, ele pode empurrar o embrião para dentro da tuba uterina. A gestação ectópica na fertilização in vitro é muito menos comum do que naturalmente, mas de fato é uma coisa que pode acontecer e a explicação que a gente tem hoje seria essa, certo? Vamos ver aqui uma outra dúvida. A Miriam pergunta aqui que ela fez, na verdade, uma fertilização em 2015, com transferência de embriões congelados. Ela dá aqui a classificação dos embriões. São embriões de 3 dias de desenvolvimento, 8A e 9A. O que é um 8A e um 9A? Até o 3º dia de desenvolvimento, a gente classifica os embriões de acordo com as células que eles têm. Então, 8, 9 é o número de células que o embrião tem no 3º dia, aqui, como a Miriam falou. E a letra A tem a ver com a simetria das células, a proporção entre elas, fragmentação, que são pedacinhos pequenininhos de citoplasma que se soltam na hora das células dividir. 8 e 9 é um número de células muito bom para o 3º dia, e o grau A é um grau muito bom. Então esses embriões são embriões de boa qualidade para o 3º dia de desenvolvimento. Só que nessas transferências a Miriam diz aqui que ela não engravidou. E agora ela fez uma transferência com o blastocisto. O blastocisto é um estágio de desenvolvimento do embrião que normalmente é quando o embrião tem 5 ou 6 dias. Nessa fase, o embrião já é bem maior do que no 3º dia, ele tem mais de 64 células, e já existe uma diferenciação, pessoal, do que vai ser o bebê e o que vai ficar em volta do bebê, né? Então é um embrião que ele forma uma esfera, e já existem células que estão comprometidas em formar o bebê, e células que vão formar a parte externa. No blastocisto a gente não consegue mais contar quantas células tem, então a classificação do blastocisto tem a ver com o aspecto da parte interna, que é o que vai dar origem ao bebê, e da parte externa, que é o que vai aderir ao útero. Então é uma classificação um pouquinho diferente. Um ponto importante
antes de eu partir para a pergunta dela especificamente, é que um embrião que chega in vitro no estágio de blastocisto, então 5, 6 dias depois da fertilização, é um embrião mais selecionado. Um embrião que consegue se desenvolver até essa etapa in vitro, ele é um embrião um pouco melhor do que aqueles embriões que, na verdade, um pouco melhor não, ele é melhor do que aqueles embriões que se desenvolvem só até o terceiro dia. Então, é difícil comparar um embrião de terceiro dia com o de quinto, porque o de quinto ele está mais desenvolvido, então, em teoria, ele pode ser melhor que o de terceiro, mesmo quando a nota do embrião de terceiro dia é melhor. Não sei se deu para entender, mas ele é um embrião mais selecionado. Nem todos os embriões chegam até o quinto dia, os embriões vão parando de se desenvolver. Então, chegar até esse dia é um sinal de qualidade, né? Quando ela fez a transferência desse blastocisto, que é um blastocisto EB, 5 o tamanho, B e B, parte externa, e a parte interna do embrião. E essa é uma classificação boa também, não é uma classificação ruim, boa para razoável. Ela engravidou, só que o beta-HCG dela regrediu. E aí ela me pergunta especificamente sobre um problema que chama a mutação de uma enzima chamada metileno tetraidrofolato redutase, em heterozigose, quer dizer, ela tem um gene alterado e um gene normal, só que ela tem duas mutações diferentes em heterozigose e uma substância chamada homocisteína normal, né? Ela ainda tem dúvida se é falta de enoxaparina que impede ela de engravidar. Miriam, é difícil dar uma resposta especificamente do seu caso. Porque tem outros fatores que podem explicar uma falha de implantação, ou, nesse caso, nesse último caso, houve uma implantação e o embrião não se desenvolveu. O que eu posso dizer em relação à mutação da metileno tetraidrofolato redutase é que a gente considera mais relevante essa mutação quando a homocisteína está alta. Quando a homocisteína é normal, existe uma dúvida se essa mutação ela é relevante. Eu, pessoalmente, não considero essa mutação relevante quando não tem homocisteína elevada, né? Agora, se você deve ou não usar a enoxaparina, que é um anticoagulante, isso depende de uma série de outros fatores. Quando duas transferências de embriões não dão certo, ainda não dá para dizer que você tem um problema de coagulação ou necessariamente um problema de implantação e que não é um problema do próprio embrião, mesmo sendo embriões aparentemente de boa qualidade. Então, eu acho que é importante rever outros fatores aí para ver se existe uma outra justificativa. Mas a metileno mutada isoladamente, sem a homocisteína, hoje não é considerada uma trombofilia pelos hematologistas, e a relevância que isso tem na implantação, isoladamente, também é muito questionável, né? A Kelly pergunta aqui, ela tem hidrossalpinge e já engravidou 2 vezes. Hidrossalpinge é quando existe líquido acumulado nas tubas uterinas. Mas ela engravidou 2 vezes, um ela perdeu com 8 semanas, 2 meses de gravidez, e o outro com 4 semanas. O embrião conseguiu se fixar. Como é que a gente sabe que o embrião conseguiu se fixar? Provavelmente porque teve um teste de gravidez positivo. Quando o teste de gravidez é positivo é porque houve a implantação, né? E ela pergunta, será que não conseguiria engravidar? Tem hidrossalpinge na tuba esquerda. A hidrossalpinge, ela é normalmente associada com doenças nas tubas uterinas. A hidrossalpinge mesmo, quando existe um acúmulo de líquido de forma persistente nas tubas uterinas, é algo que atrapalha a gente até na fertilização in vitro, porque esse líquido pode voltar para o útero e tirar o embrião da posição dele. Não é exatamente uma causa de abortamento, mas talvez uma causa de não fixação de embrião ou de perdas muito precoces, às vezes até antes da pessoa fazer o teste de gravidez. Então, a hidrossalpinge, sim, é um fator que a gente sabe que tem associação, seja com dificuldade de engravidar, seja com dificuldades na própria fertilização in vitro, mas, contanto que o líquido fique de forma persistente na tuba uterina. É diferente, por exemplo, de quando a gente faz aquele exame da esterossalpingografia, a tuba começa normal e dilata. Nem sempre ela está acumulando líquido, nem sempre isso atrapalha. Mas a hidrossalpinge, por trás dela, existem doenças da tuba uterina, geralmente com obstrução da tuba uterina na parte próxima do ovário. E aí, só o problema da tuba uterina em si, não necessariamente o acúmulo de líquido, pode causar uma dificuldade para engravidar. É claro que, se isso acontece só de um lado, é uma coisa, mas é que normalmente as doenças tubárias, elas são dos dois lados. Então, às vezes tem um lado um pouco pior do que o outro, mas é difícil que tenha uma tuba totalmente normal e outra doente. Então,
A hidrossalpinge, sim, é um fator que causa dificuldade de implantação também. Foi uma boa pergunta, bem lembrada, né? A Miriam também pergunta que tem um mioma intramural, que é um mioma intramural é quando o mioma está na espessura do músculo do útero, né? Mas é um mioma que tem 5,7 centímetros. Pelo que eu entendi, ela está perguntando se isso pode ser um fator aqui que atrapalhe na implantação do embrião. Ela está em tratamento de fertilização in vitro, próximo de colher os óvulos, e ela quer saber se o mioma pode atrapalhar a implantação. Você sabe que esse é um assunto também bem discutido. Existe uma série de dúvidas sobre o mioma. A gente sabe, Miriam, que os miomas que estão dentro da cavidade do útero, onde a gravidez tem que acontecer, ou que estão próximo a ela, mas que estão causando deformidades da cavidade do útero, empurrando para trás, ou empurrando para frente, quer dizer, distorcendo a anatomia normal do útero, esses miomas podem sim atrapalhar, seja na implantação, seja aumentar o risco de abortamento, ou alguns riscos durante a gravidez. Então, esses são miomas que a gente procura remover quando possível, claro, antes de uma transferência de embriões. Todo mioma atrapalha a implantação? Não. Então, esses que causam distorções, a gente tem certeza. Causam distorções, aí é uma dúvida grande se isso depende do tamanho, se isso depende de outros fatores ligados ao histórico pessoal e familiar. Então, tem gente que acha que o mioma de 3 centímetros intramural atrapalha, tem gente que acha que é mais de 6, mas esses que têm deformações da cavidade do útero, sim, esses são miomas que a gente sabe que atrapalham e que normalmente a gente recomenda a remoção antes de fazer transferência de embriões, caso seja possível, porque a remoção do mioma nem sempre é cirurgicamente possível, ou ela é possível, mas ela vai causar um risco grande. Então, se o risco não for grande, e se for uma coisa que a paciente entende que pode ajudar, é recomendado quando tem distorções na parte interna do útero, tá certo? Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. A Daiane pergunta se ela gostaria de saber se ela pode engravidar com uma tubuterina só. Ela está tentando há 3 anos. Sim, para engravidar basta que você tenha uma tubuterina e um ovário que funcione, né? É claro que quando existe uma tubuterina só, existe uma dificuldade maior da gravidez acontecer, mas não um impedimento. A dúvida é só se essa tubuterina está funcionando normalmente. Por que tem uma tubuterina só, se a outra que você não tem é uma malformação, ou aconteceu alguma coisa que teve que retirar, então se isso não pode afetar também essa que sobrou. Mas se for uma tubuterina normal, com um ovário que funciona, quer dizer, que ovula normalmente, é possível que a gravidez aconteça por esse fator. Se ela não está acontecendo, precisa ser feita uma investigação de outros fatores e realmente também se há uma normalidade dessa tubuterina, tá certo? Janaína pergunta se tem alguma coisa, principalmente, pelo que eu entendo aqui, né, Janaína, alguma coisa que a mulher possa fazer, né, então alimentação, medicamento, que ajuda o embrião a se fixar. Ela ouve falar de abacaxi, fílis, se é verdade ou mito. Olha, Janaína, eu vou te falar de um jeito um pouco mais abrangente, né? A gente, na verdade, ainda não tem muitas informações sobre como que esse processo de implantação acontece. Então, eu não posso falar para você nem que sim, nem que não. O que a gente costuma recomendar para os pacientes em termos de alimentação e hábitos diários que podem ajudar no tratamento é manter hábitos de vida saudáveis. Como a gravidez acontece no seu organismo, se você tiver um organismo equilibrado, que está funcionando direitinho, é mais fácil que a gravidez aconteça. É claro que isso não garante. Então, por exemplo, se você tem um embrião de má qualidade e você come muito abacaxi, ele vai implantar? Não. É claro que depende primeiro de ter um embrião de boa qualidade, de ter condições anatômicas do útero adequadas, que o útero esteja funcionando bem. E, na minha opinião, uma dieta equilibrada, um peso adequado para a sua altura, atividade física, não durante, eventualmente, o tratamento, mas uma pessoa que tenha hábito de atividade física, e isso ajuda, porque ajuda na saúde como uma forma geral, né? Essas intervenções mais específicas e pontuais, infelizmente, apesar de elas parecerem
simples de serem feitas, porque são alimentos, são coisas que vocês podem encontrar em um supermercado, em feira, ou em mercados de produtos naturais, elas são adjuvantes, quer dizer, você precisa ter o resto funcionando direitinho para que isso ajude, tá? Não sei se deu para entender, mas essa é uma opinião pessoal, né? Vamos ver mais uma dúvida. Deixa eu ver aqui, gente, que eu estou vendo o que eu já respondi, tá? A Luciene pergunta aqui que ela teve uma gestação que com 8 semanas o saco gestacional e a vesícula vitelínica não evoluíram, né? O que é a vesícula vitelínica? Quando o embrião implanta, além das membranas que ficam em volta do bebê, é formada uma estrutura chamada vesícula vitelínica, que seria o equivalente, vamos dizer, de uma gema do ovo, que o ser humano não precisa, só os animais que são gerados em óvulos precisam, porque a gente tem a placenta, mas isso no ser humano ajuda a formar o sistema digestivo. E o embrião se forma próximo dessa vesícula vitelínica, né? Quando o saco gestacional e a vesícula vitelínica se formam, mas o embrião não se forma, a gente chama isso de gestação anembrionada. Não é que o embrião não se formou, é que provavelmente ele se degenerou precocemente e a gente não consegue enxergar no ultrassom. Por trás disso, existe também uma dúvida do que causa isso, mas possivelmente parte da explicação dessas alterações são alterações genéticas do embrião. Na maioria das vezes existem mecanismos que fazem com que, se o embrião tem uma alteração genética, ele pare de se desenvolver em algum momento. Então, ou ele não implanta, ou ele aborta, ou ele gera uma gestação anembrionada. Então, essa é uma suspeita, é uma das causas conhecidas. É claro que nem sempre é uma alteração genética, tem coisas que a gente ainda não conhece, mas essa seria uma das causas do embrião se formar, o saco gestacional, a vesícula e o embrião não. Tá certo? E agora acredito que eu tenho tempo para a última pergunta. Na verdade, são várias perguntas aqui da Ana Menezes. Os pólipos uterinos podem causar um resultado negativo de fertilização in vitro ou depende do local que eles estão localizados? Os pólipos são como se fossem verrugas de dentro do útero. Os pólipos estão associados, sim, a uma dificuldade de implantação do embrião e ao aumento do risco de abortamento. Então, normalmente, quando a pessoa vai fazer um tratamento com uma fertilização in vitro e a gente suspeita ou percebe que a pessoa tem pólipo, a gente remove o pólipo antes de fazer a implantação. Então, o pólipo, como está dentro do útero, que é onde a gravidez acontece, aí não depende tanto da localização. Contanto que seja um pólipo endometrial, um pólipo de dentro do útero, não um pólipo do colo do útero ou um pólipo na tuba uterina. Aí não, aí eles não estão dentro de onde acontece a gravidez. Mas se estiver dentro do útero, do corpo do útero, chamado endometrial, esse sim a gente recomenda a remoção. Aqui uma dúvida que ela tem, parecida com a dúvida que eu já respondi, que ela tem uma das tubas uterinas obstruídas, qual o melhor tratamento, inseminação ou fertilização. Tem uma das tubas obstruídas, contanto que a outra seja normal, não evita que a pessoa engravide, mas se a gravidez não está acontecendo, pode ser que essa outra tuba uterina não seja tão normal assim, ou que exista um outro fator por trás da dificuldade. Então, precisa ser feita uma investigação para tentar entender por que não está acontecendo, se tem uma tuba uterina, e aí sim é indicado o tratamento mais especificamente, que pode ser a inseminação ou a fertilização, como você perguntou, né? Mas depende da investigação, do motivo pelo qual a gravidez não está acontecendo, né? Qual o risco dos endometriomas na gravidez, para engravidar, né? Se compromete a qualidade dos óvulos. Endometrioma é uma forma específica de endometriose que forma um cisto no ovário, que tem um líquido parecendo com um líquido menstrual, né? Então é um tipo especial de endometriose. O interessante do endometrioma é que normalmente o endometrioma não é uma coisa isolada. Geralmente as pessoas que têm endometrioma têm outros focos de endometriose. Hoje existe uma dúvida realmente também se o endometrioma ele em si só tem alguma atividade em relação aos óvulos ou não. O que a gente sabe dos endometriomas é que eles podem diminuir, de acordo com o tamanho deles, eles podem diminuir o estoque de óvulos. Mas como isso está envolvido com uma endometriose um pouco mais extensa, a endometriose tem associação com dificuldade para engravidar, então sim, o endometrioma poderia ter uma interferência na qualidade do óvulo, ou diretamente, ou por causa da endometriose que a pessoa tem por trás do endometrioma também, né? Então, ele sozinho pode ter uma interferência, ou junto com o resto de endometriose que aquela pessoa pode ter também, pode ter interferência. Mas um fator conhecido é que ele pode reduzir
a quantidade dos óvulos, porque ele vai destruindo, à medida que ele vai crescendo, ele vai destruindo o ovário normal. Tá? E ela pergunta aqui quais são os exames que são feitos por uma segunda tentativa de fertilização. Eu acredito, né? Ela não colocou exatamente qual é o tratamento, mas acredito que seja uma fertilização, né? Que nós estamos falando de falha de implantação. Não existe uma regra, né? Na verdade depende do motivo pelo qual vocês, junto com o seu médico, entendem que houve uma dificuldade de implantação. Então não existem exames que a gente pede de rotina numa segunda tentativa, depende de como é que foi a primeira, né? Aonde que aconteceu o problema. Tem mulheres que não conseguem engravidar, mas é que nem formaram embriões, ou tem embriões que se formam, mas a gente percebe nitidamente que não é legal, e aí a gente vai fazer investigações em relação a isso. Quando dá tudo certo nisso, às vezes a gente só insiste um pouquinho mais sem fazer grandes investigações, porque, como eu disse, às vezes é uma questão de qualidade do embrião, que a gente não consegue ainda medir totalmente, e que não precisa ver muitas outras coisas. E às vezes a gente investiga problemas com a mãe. Então não tem uma receita comum, depende muito de como foi a primeira tentativa, para a gente ver se suspeita de algum problema, né? E desculpe, pessoal, tem mais uma pergunta aqui de uma paciente, essa realmente eu prometo que é a última, a Viviane. Ela gostaria de saber sobre falha de implantação e infertilização in vitro especificamente, né, que é o que a gente está conversando hoje, e endometriose, se é bom fazer uma cirurgia para endometriose antes da fertilização. E ela conta a experiência dela, já fez uma fertilização, engravidou, mas ela teve um problema com a placenta dela não recebeu, pelo que eu entendi aqui, Viviane, a irrigação sanguínea suficiente, e ela teve um parto prematuro bem precoce mesmo, 27 semanas, com restrição de crescimento severa, e ela está perguntando aqui se tem a ver com endometriose, né? A endometriose, que, né, a gente já teve uma live sobre isso, mas são perguntas recorrentes também, porque é uma doença comum, tem uma associação com fertilidade. O que a gente estuda hoje de endometriose é como ela provocaria infertilidade. E o que é desafiador na endometriose, é que nem todas as mulheres que têm endometriose têm dificuldade para engravidar ou dificuldade na fertilização in vitro, mas algumas têm. Então, todas as mulheres que têm endometriose precisam operar antes de fazer a fertilização in vitro? Não, mas algumas, sim. Como que a gente decide isso? Depende de uma série de coisas. Se a endometriose é o único fator de infertilidade, se ela é o único fator que a gente acha que pode causar aquela dificuldade de implantação numa fertilização, se existe dor, qual é a idade da mulher, como é que está o estoque de óvulos dela. Então a gente leva tudo isso em consideração para decidir se a gente faz a cirurgia ou não. Não fez a cirurgia no primeiro momento, fez a fertilização não deu certo, a gente suspeita que seja por conta da endometriose, às vezes por uma questão de qualidade dos óvulos, aí a gente pode usar a cirurgia depois. Então não tem uma regra, não é obrigatório quando tem endometriose e não dá certo a primeira fertilização fazer a cirurgia, né? Mas ela sim é uma opção interessante em alguns casos, dependendo de algumas características. A endometriose, por outro lado, pode causar problemas durante a gravidez. Isso também é muito controverso. A princípio, a endometriose pode aumentar um pouquinho alguns riscos da gravidez, partos prematuros, por exemplo, mas o parto prematuro que é desencadeado naturalmente. O que eu entendi é que o seu parto prematuro foi em decorrência de uma alteração da sua placenta e um sofrimento do bebê, né? A endometriose não costuma causar distúrbios graves de restrição de crescimento fetal, porque ela é uma doença bem comum, e a restrição de crescimento fetal grave não é tão comum assim quanto a endometriose. Então, ela não deve ser a causa por trás dessa restrição de crescimento, apesar dela ter muitos efeitos reprodutivos e, eventualmente, dependendo de algumas características suas que você tem que ver com o seu médico, pode ser que você seja uma boa candidata para cirurgia, mas pode ser que não. O fato de você não remover a endometriose não necessariamente indica que, se você engravidar de novo, vai acontecer de novo. Também precisa ser feita uma investigação, às vezes com o médico que te acompanhou durante a gravidez, para ver o que ele acha que aconteceu em relação a essa restrição de crescimento. Se teve pressão alta, por exemplo, aí pré-eclâmpsia associado, quer dizer, existem outras causas de restrição, tá certo? Então, nem sempre a gente opera, mas a cirurgia é uma boa alternativa em algumas situações. Certo, pessoal? Então, com isso, hoje eu vou encerrar aqui o nosso live de falha de implantação. É um tema realmente muito fascinante. Nós, médicos, discutimos isso dias, às vezes a fio,
e às vezes a gente fica com um monte de dúvidas depois. Tem sido feitas investigações cada vez mais profundas sobre esse tema cientificamente. Possivelmente em algum pouco tempo a gente deve ter outras respostas, mas infelizmente hoje a gente ainda não consegue explicar todas essas. Não percam a esperança, porque o fato de não dar certo uma ou duas vezes não significa que não vai dar. Como eu disse, o fator principal é o embrião, e às vezes só insistir é suficiente. Lógico, investigando essas causas conhecidas e excluindo essas causas. Tá bom? Então, desejo a vocês uma boa noite e até um próximo live conosco aqui. Até mais.